Então pronto, começou lá. Boa noite todo mundo e vamos lá. Hoje a gente vai ver o último assunto para ver e ele é bem objetivo. Então eu não vou ficar enfeitando demais não, porque vou até dar de presente hoje, que aí vocês aproveitam a sexta, assistem live de quem vocês gostam e já começa a happy hour, porque semana que vem a gente vai ter uma aula, sendo que vai estar todo mundo em semana de prova. E aí eu sei que muita gente vai estar ocupado, estudando e tudo. Ninguém vai dar as caras. E tem esse risco de o pessoal não vir para a aula. E aí eu também não vou dar assunto novo no último dia, né? Só para ser ruim, para ser chato. A não ser que vocês queiram. Mas enfim, vamos lá. Hoje vamos ver prescrição. Prescrição trabalhista especificamente. E vamos embora. Eu acredito que você já tem, agora mais do que nunca, já tem ouvido falar de prescrição. Eu digo mais do que nunca porque prescrição, de certa forma, ficou bem falado aí na mídia já faz algum tempo, por conta do direito penal. Vocês talvez tenham ouvido falar isso aplicado em direito penal, mas a prescrição se aplica a todos os ramos do direito, como de forma geral. No direito tributário, acredito que vocês saibam que a prescrição é 5 anos. O direito civil aí varia, né? Tem uma série de obrigações que aí varia o tempo de prescrição. O direito penal também varia de acordo com o crime ou de acordo com a pena. E por aí vai. Direito do trabalho não fica atrás. Então, o direito do trabalho também tem o Instituto da Prescrição. E o que acontece nesse instituto? Vamos pensar o seguinte, primeiro, né, vamos de uma forma introdutória. Esse instituto da prescrição, ele se materializa com a inércia do tempo. Ou seja, existe um direito para ser reivindicado, por exemplo, e a pessoa não reivindica. Então, passa o tempo, esse direito lá, entendeu? E aí, com o tempo, como eu falei, com a inércia do tempo, esse direito, não é nem o direito, mas vai acabar acontecendo a prescrição. E o que acontece com a prescrição? Uma vez que está instituída, a pessoa que tinha o direito, que estava, né, correndo lá o tempo, uma vez que está instituída a prescrição sobre esse direito, a pessoa não pode mais cobrar esse direito. Ou seja, ele tem o direito, mas não pode mais cobrar. A prescrição, ela atua no direito de ação do titular do direito. Ou seja, o titular ele não pode mais reivindicar, reclamar, exigir, não pode. Aí você diz, é a mesma coisa que o direito tenha morrido. Aí eu digo, não. Aí eu vou explicar só, vamos dizer assim, uma diferençazinha e alguns efeitos. Porque, agora sim, de uma forma simplória, a gente pode sim dizer que, uma vez que prescreveu, eu perdi o direito. Eu digo, isso é como eu falei, de uma forma simplória, mas se você quiser ser técnico e conhecedor, né, do Instituto, aí você diz, não, você só perdeu o direito de ação. Deixa eu dar um exemplo, bem corriqueiro, que aí vocês vão encaixar uma coisa com a outra, encaixar o que eu estou dizendo com a prática. Vamos supor, quem aqui é o gastador da turma? Essa turma é grande que só... Luana, com comida. Não, mas eu quero comprar agora eletrodoméstico. Cris, tu tá de casa nova. Juliana, Chique. não, vai ser Cris agora. Cris, que Cris tá com uma mansão, minha filha. Chiquérrima. Aí Cris, ela vai... Deixa eu pensar uma loja... É o Magazine Luiza. Só de cabeça, assim. Ela vai na Magazine Luiza e vai comprar lá... O quê? Vamos pensar o quê? Uma geladeira. Aquela geladeira que... Juro a você, um parênteses aqui. Uma vez eu vi, isso foi ano passado, ou foi 2018, sei não. Agora eu tô confuso. Uma geladeira por 25 mil reais. Eu digo, putz grila, pô. Essa geladeira tem que me levar para tudo que é canto, porque é quase um carro. Ou melhor, é um carro, né? Dependendo do carro. Putz grila, sério mesmo. Eu disse, não, tá errado esse preço. Tá errado.
Enfim, mas voltando para o nosso exemplo. Aí lá vai Cris no Magazine Luiza comprar uma geladeira. Só que aí ela faz a festa, compra geladeira, fogão e micro-ondas. Aí ela vai, parcela tudinho, no abre crediário, aquela coisa toda, e ela paga 0 parcelas. Então ela fica devendo. E tá lá devendo. Quando a pessoa fica devendo, vamos dizer assim, no Magazine Luiza, o que é que o Magazine Luiza vai fazer? Antes de cobrar, vamos deixar a cobrança de lado. Eu sei que tá todo mundo pensando negativar no Serasa. E é isso mesmo. Vai negativar lá no SPC e no Serasa. Aí vem a pergunta: por quanto tempo Cris vai ficar negativada no SPC e no Serasa? Aí todo mundo está dizendo 5 anos. Aí eu digo, tá certo. Você fica lá negativado durante 5 anos. Aí depois o que é que o Serasa tem que fazer? Tem que tirar o seu nome de lá. Por quê? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Porque prescreveu. Então, na verdade, quem negativiza, quem coloca o nome no SPC e no Serasa, não é o próprio SPC ou o Serasa. É a loja, é o titular do crédito. Então, seria aí a Magazine Luiza quem colocou o nome de Cris lá no Serasa. Só que, uma vez que prescreve esse crédito, a Magazine Luiza não pode cobrar mais de Cris. Consequentemente, o Serasa tem que tirar o nome de Cris de lá. Entenderam? Isso aí é a prescrição, mas para vocês encaixarem as coisas. Agora vamos lá. Então, beleza, passou 5 anos, Cris não tem mais o nome dela negativado lá no SPC, no Serasa. Aí ela vai no Magazine Luiza de novo e vai comprar mais coisa. Aí quando chega no final, ela vai parcelar a dívida. Vocês acham que ela vai conseguir parcelar? Tipo assim, ela vai abrir crediário essas coisas? Você acha que ela vai conseguir de novo? A resposta é não. Por quê? Porque apesar da dívida estar prescrita, ou seja, apesar do Magazine Luiza não poder cobrar mais a dívida, o direito dele ainda está lá. Ou seja, o direito dele receber o dinheiro ainda existe. Ele só não pode fazer nada com aquele direito. A moral da história é essa. Então, pode o Magazine Luiza dizer, não vou, como é que chama, abrir outro crediário para você aqui, não. Só se você pagar a dívida. Aí não é uma cobrança, é aquela coisa, né? Se você pagar, beleza. Se não pagar, não posso fazer também nada. Mas é essa a diferença do direito morrer e o direito de ação morrer. Na prescrição, quem morre é o direito de ação. O direito em si, ele permanece. E ainda dou outro exemplo. Se Cris pagar essa dívida dela antiga, da geladeira, do fogão e do micro-ondas, se ela pagar, mesmo depois de prescrito, o Magazine Luiza pode sim ficar com a dívida que eu digo com o dinheiro. Então, é como eu falei, porque a dívida existe, a dívida ainda está lá. Aí, já que Cris pagou, então o Magazine Luiza tem sim direito de ficar com aquele dinheiro. Pronto, isso é prescrição. Eu vou falar aqui uma coisa para fazer uma comparação com outro instituto. Mas eu não quero que vocês, como é que chama, confundam uma coisa com a outra, porque para vocês, especificamente, a gente vai focar só na prescrição. Mas é muito comum quando a gente vai aprender no curso de Direito prescrição lá no curso, a gente aprende também um outro instituto, que é a decadência. Então a gente aprende a prescrição e aprende também a decadência. Prescrição é isso que eu acabei de falar para vocês. Decadência aí é diferente. Apesar de ter semelhanças, na decadência, que também acontece pelo decurso do tempo, uma vez passado aquele tempo, quem morre, né, falando linguajar comum, quem morre é o direito em si. Ou seja, não é agora o direito de ação que ficou proibido da pessoa agir. Não, quem morre é o direito em si. Deixa eu fazer uma comparação aqui usando o mesmo exemplo, mas agora pensando na decadência. Vamos supor que essa dívida de crise aí, ela não fosse passível de prescrição, e sim de decadência. Aí aquela coisa, passou o tempo e aí aconteceu a decadência. O credor, ele não vai poder agir, nem cobrar, nem nada. Por quê? Porque ele não tem mais direito a nada.
Mas aí pense se Cris pegar e disser, não, olha aqui, tá aqui o dinheiro daquela dívida antiga que eu tinha. Aí o credor, ele vai ficar com o dinheiro. Ele pode ou não pode? E a resposta, não, ele não pode mais ficar com aquele dinheiro. Porque o direito dele receber não existe mais. Então, uma vez que Cris pagou, se ela depois tocou, eita, eu dei dinheiro para aquele cabo, mas ele não tinha nem direito mais. Ela tem o direito de cobrar dele o que ela pagou. Então, tá aí uma diferença. Eu estou fazendo isso bem simplório, viu? Porque realmente, se a gente for estudar prescrição e decadência, aí vai ter que analisar outros pontos com relação até o direito em si, que eu não quero chegar nesse mérito aí, porque a gente não precisa complicar demais, já que a gente está focando só em prescrição. Então, eu quero que vocês tenham a ideia dos efeitos da prescrição e que a gente vai puxar já para o direito do trabalho, e que ela acontece sim com relação aos direitos trabalhistas do empregado e até mesmo do empregador, né? Para ele saber o que tem que pagar, o que não tem que pagar. Então, deixa eu terminar aqui minha embriaguez. Então, voltando à prescrição, o que morre é o direito de ação e não o direito em si. Eu estou indo devagar, né, paulatinamente, para que vocês comecem a situar aí o que é a prescrição, o que acontece, para que depois a gente vá para o direito do trabalho e aí eu consiga destrinchar tudinho. Vamos pensar agora, já que eu estava falando de direito penal, eu não sou penalista não, mas eu vou usar o direito penal aí só como um exemplo, porque é o que a gente está ouvindo muito no noticiário. Até tem ouvido menos, mas teve uma época que estava ouvindo muito no noticiário e etc. Aí o que acontece? No direito penal, o que vai determinar os crimes, né? Eles têm a pena lá relativa aí ao crime que foi cometido. Cada inciso, né? Cada crime tem a sua quantidade de pena. É com base nessa quantidade de pena que vai ser calculada aí a prescrição. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu só quero que fique claro que existe sim um prazo de prescrição. E esse prazo varia para o crime ou até mesmo para a sentença. Porque se já tiver uma sentença, mas imagina o cabo foi condenado, mas o cara fugiu, o criminoso. Aí a prescrição vai ser contada não com base na pena base ou na pena máxima mínima, não. Vai ser com base na sentença, na pena que está lá na sentença. Enfim. E aí, imagina essa história. Pronto. O cara cometeu um crime, aí ele fugiu. E aí a polícia investigou, pegou as provas todinha, tal. O Ministério Público entrou com a ação. Mesmo o cara fugindo, ele pegou, entrou lá. Vamos supor que aí o cara foi condenado. Ou, de todo jeito, vamos até antes. Eu vou até progredir. Vamos começar um passo atrás, depois eu vou para frente. Então vamos pensar que o cara pegou, fugiu. Aí a polícia pegou, apurou tudinho, mas para o Ministério Público entrar com a ação, ele tem que achar o cara, entendeu? Porque senão vai entrar com ação contra quem? Contra ninguém. Então o cara aí está fugido. E aí, enquanto ele não está sendo achado, mas já sabe o crime qual então aí, como é que chama? Começa a contar a prescrição. Dependendo do tempo aí que passar do cara fugido, se acontecer a prescrição com relação ao crime de que ele estava fugido, ele pode até voltar e ficar na frente da polícia, porque a polícia não pode mais pegar ele por aquele crime. Polícia, o Ministério Público, enfim, porque acabou o direito de ação contra aquele indivíduo com relação àquele crime, porque prescreveu. Ou seja, de novo, o direito de ação é que foi-se embora. Acontece uma coisa, vamos dizer assim, o cara fugido, né? Aí, assim, ele participou do processo, ele foi condenado, mas aí fugiu. Mesma coisa. Se ele ficar fora durante um tempo danado, aí quando ele voltar, pode já ter prescrevido, e aí a polícia não pode mais nem sequer botar ele na cadeia, porque mesmo já tendo sido condenado, porque prescreveu. Isso é um dos efeitos da prescrição. Eu não vou entrar no mérito, é certo ou não é, não sei o quê. Olha, isso aí é outra história.
Eu estou dizendo como porque aí tem uma coisa que estava me deixando agoniado, enfim, deixa pra lá, não vou entrar nesse mérito não, isso aí é direito penal, eu não vou ser polêmico aqui em direito penal não. Diga, 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 diga. Fala. Não, não quer dizer, não é ser polêmico, é porque, lógico, tem muita gente que joga com a prescrição, o criminoso principalmente, né? Ele quer que prescreva para que ele se livre aí do negócio. Então, muitas vezes, aí pensem aí em quem vocês podem incluir nesse exemplo que eu disse. Algumas vezes, o cara, quando ele já tem uma idade mais avançada, ele fica tentando empurrar o processo com a barriga, mesmo que o processo já esteja lá em cima, no STF, STJ, onde for, ele fica tentando adiar o julgamento do processo, porque se o caba não foi condenado, quando ele completa 70 anos, a prescrição diminui pela metade. Então, se eu tinha 10 anos para esperar, para prescrever, quando eu completo 70 anos, é agora 5 anos. Entenderam a jogada? Aí a gente começa a ficar chateado, né? Porque o cabo fica... Vem aí a impunidade. Mas, enfim, isso aí, como eu falei, isso aí já é outro tópico, uma polêmica, e é direito penal especificamente, e aí eu não vou meter nessa agora não. Mas fica para reflexão. De fato, sim, fica para reflexão. Beleza. A gente viu prescrição. Vamos agora para a prescrição tributária. Só dando exemplo aqui, para depois chegar na prescrição trabalhista, vocês já estarem com o alimento. Aí eu acho que vocês já ouviram, ou até mesmo já talvez tenham visto, que a regra é que o Estado ele pode cobrar o tributo até 5 anos. Ou seja, a gente está em 2020. Se eu tenho um IPTU atrasado de 2015, pronto, eu posso ser cobrado desse IPTU. Mas se o IPTU é de 2014, né, ou seja, já faz 6 anos, aí pronto, esse IPTU não pode mais ser cobrado de mim. Por quê? Porque prescreveu. E é isso aí no direito tributário, como eu falei, 5 anos. Beleza, então agora vocês já estão craque no que é prescrição de um modo geral. Craque não, porque como eu falei, tem uns detalhes que eu não estou falando, mas não são tão relevantes para a aula de hoje. Mas agora vamos para o direito tributário, ou direito trabalhista. O que acontece no direito trabalhista? Obviamente, a gente tem os direitos que a gente quer reclamar, né? Que a gente acha que tem direito, então a gente vai entrar com ação judicial para reclamar e tudo mais. Só que agora vamos pegar o seguinte exemplo. Imagina eu trabalho numa empresa e trabalho lá há 10 anos. Esse tempo todinho que eu estou trabalhando lá, eu nunca fui pago hora extra. Eu trabalho porque eu preciso, né, aquela história toda, e prefiro não reclamar. E aí eu nunca fui pago hora extra, nem adicional noturno. Aí, no final, pegam e me demitem. Aí eu me arreto e digo, já que agora me demitiram, eu quero, como é que chama, as horas extras e o adicional noturno. Porque eu trabalhei 10 anos, eu quero tudinho. Aí a pergunta que vem é, eu vou poder cobrar os 10 anos que eu trabalhei nessa empresa? E a resposta é não. Por quê? Justamente por causa da prescrição. Aí, vamos lá. No direito tributário, calma que eu vou falar um número e depois eu vou destrinchar ele para a gente saber como é que conta essa coisa toda. Eu posso ser até, falando de uma forma bem objetiva, eu posso dizer que no direito tributário, não, direito trabalhista. Não está falando de direito trabalhista, eu falei, mas enfim. No direito do trabalho, o prazo de prescrição é 5 anos. Então, no caso, eu vou poder cobrar 5 anos como é que chama? Desses meus 10 anos, eu vou poder cobrar 5 anos de hora extra e adicional noturno. Mas, aí que tá. Agora vamos ver como é que a gente conta esses 5 anos. Porque às vezes a gente pode ter até menos tempo para poder cobrar do que 5 anos. O que é que a lei do trabalho fala? O que é que, né, a lei trabalhista fala? Ela fala que, uma vez encerrado o contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para entrar com uma ação. Beleza.
Então, para entrar com a ação, eu tenho 2 anos após o término do contrato. Só que, quando eu entrar, vamos dizer assim, agora a gente está em 2020, aí eu entro com a ação em 2022. Beleza, aí o que é que eu posso cobrar em 2022? 5 anos para trás. Agora entenda o seguinte, em 2022, se eu contar para trás 5 anos, no meio aí tem 2 anos que eu não trabalhei na empresa, porque eu já estava fora, o contrato já tinha acabado. Então, é lógico que esses 2 anos vão ficar de fora. Mas a prescrição não é 5 anos, eu digo, mas no meio tem 2 anos que eu não estava na empresa e vão estar incluídos nos 5 anos de prescrição. Então, no final das contas, se eu esperar 2 anos para entrar com a ação e contar 5 anos para trás, eu de fato vou poder cobrar 3 anos de contrato de trabalho. Porque desses 5, somente 3 eu fiquei de fato na empresa. Os 2 eu estava fora. Agora, isso 2020 agora eu fui demitido. Aí 2021 eu entro com a ação. Aí de novo, conta 5 anos para trás. Aí já que contou 5 anos para trás, em 2021, tem 1 ano aí que eu não estava na empresa. Ou seja, contando para trás, dos 5, eu trabalhei 4 anos na empresa, né? Com esse esquema que eu acabei de falar. Então, eu vou poder cobrar 4 anos. Então, vocês acham que estão entendendo aí o esquema. Ou seja, se você quiser cobrar mais tempo de trabalho, entrem logo na justiça. Cobrem logo. Porque senão você vai terminar incluindo aí no prazo anos que você não trabalhou na empresa. Eu falei dessa forma para que vocês visualizem como é que é contada a prescrição no direito do trabalho e até onde pode ser contada essa prescrição. Isso envolve para todos os direitos trabalhistas, né? Isso inclui aí os direitos trabalhistas. E aí serve, como eu falei, tanto para o empregado quanto para o empregador. Se você for empregado, você sabe aí até onde você pode reclamar e o que é que você pode reclamar. A gente viu lá em justa causa, tal, né? Quando não envolve justa causa, a gente tem mais direito sim para reclamar. Agora, o empregador, quando o empregado, por exemplo, coloca ele na justiça, aí ele também vai analisar os direitos que prescreveram ou não, que aí ele pode, na contestação, indicar que pode e deve, né? na verdade, indicar que aqueles direitos já prescreveram, então não pode, não precisa pagar aquela coisa toda. Então, isso aí fica o aviso para os dois, né? Seja para um lado, seja para o outro. Tanto para o empregado não fazer prescrever um direito seu, quanto para o empregador, né, poder se defender aí de uma cobrança que está sendo aí, no caso, até indevida. Outra coisa, eu sei que essa parte aí de ingressar na ação contra a empresa, não sei o que, é complicada. Mesmo eu sendo advogado e tudo mais, eu sei que, como é que chama, você que estando na empresa, você não quer entrar com a ação contra o seu empregador, porque tem aquela coisa, eu vou me demitir depois, não sei o que. Eu não estou aqui para fantasiar nem dizer nada. Então, o que eu digo para vocês vejam na prática até a consequência. Primeiro, tentem resolver administrativamente, sem precisar entrar com ação. Entrar com ação, eu vejo como o último passo. Quando não dá, não dá. Então, entra com ação sem problema. Mas tentem resolver administrativamente. E depois, tentem ver aí o máximo para que vocês também não sejam mais prejudicados do que, tipo assim, pôr na balança, né? O prejuízo vai ser maior do que o benefício e aí vai. De todo jeito, fiquem alertas aí com relação à prescrição e ao prazo prescricional e tal. O que mais? Poxa, essa aula foi muito objetiva, mais do que o comum até. É porque não tem ninguém perguntando. Aí só fui eu falando. Alguma dúvida? Não, até agora não. O problema é esse. Porque o assunto... Esse era o último tópico que eu queria ver com vocês. Pessoal aí deve ter dúvida. Vamos perguntar, minha gente.
É óbvio que tem Debater a prova, professor, agora. como. Debater a prova agora, né? Lógico, olhe, a prova é escrita, é no estilo difícil e pronto. Essa foi boa. Eu não resisto. Professor, Fiz uma Não, não. revisão. Não, veja só. Eu não fiz a prova ainda. A gente vai ter, como eu estava falando antes de todo mundo entrar, a gente ainda vai ter uma outra aula semana que vem. Mas nessa outra aula, eu preferi Fiz acabar uma hoje o assunto. revisão com a gente. Vou pensar. Mas aí Agora. revisão. Não, revisão eu faria na outra aula. E aí eu posso dar até uma dica melhor, porque agora eu não fiz a prova, então de repente eu falo uma coisa que vai Então, a cair, aula que vem é revisão. não cai. Com certeza. Tá. E como é que chama? Agora hoje eu não quero adiantar muito, que é aquela história. Se eu falar e de repente eu não colocar na prova. Assim, outra coisa. Para o pessoal de contábeis, como é que vai ser as provas de vocês, das outras disciplinas? Porque a gente de direito, os professores de direito, adotou agora uma forma nova. Uma forma nova parece até que, meu Deus do céu, a prova vai de carro. Não, não é nada demais. Mas realmente é um procedimento diferente que termina agilizando tanto para o aluno quanto para o professor. Que é através do Google Forms. Eu não sei se vocês já usaram. Como é que faz isso? Eu faço a prova, tudo lá na internet, né, no Google Forms, e disponibilizo um link. Eu disponibilizo tanto no grupo lá do WhatsApp quanto no portal. E aí vocês acessam a prova. A prova vai ter 5 questões, cada questão com a resposta de, no máximo, 500 palavras. 500 palavras ou 500 letras, toda vez. Mas tem, em média, 5 linhas. É no máximo. Não tem mínimo, não. E aí, vocês respondem lá no Google Forms e mandam também, dão um ok. Pronto. E automaticamente a prova é enviada para mim. E aí eu corrijo, e uma vez que eu corrijo, eu lanço para vocês e vocês também recebem automaticamente a nota e etc. Entendeu? Eu vou adotar esse método. Não tem mistério nenhum com relação a eles. Para vocês, eu vou ter que fazer a prova e tudo mais, né? Aí é outra história, mas aí é meu problema. Mas para vocês só fazem preencher, aí bota o nome, matrícula, aquela coisa toda, né? E como é que chama? E aí tem lá as questões que vocês podem. Pode ser porque é aquela história. Poxa, mas eu não tenho um computador. Aí não, pode responder pelo celular também. Por isso que ficou, ao invés de a gente colocar, a gente que eu digo foi os professores todos, de a gente colocar número mínimo de linhas, a gente preferiu colocar, agora eu esqueci se é letras ou palavras, mas enfim, o total dá umas 5 linhas, 5, 7 linhas. Aí a gente preferiu isso justamente porque se o cabo escrever por um tablet ou pelo celular. Eu acho que tu colocou letras, não? Na aula passada tu falou sobre ela. Mas não fui eu, aí é que tá, foi 500 estabelecido. caracteres, 500 caracteres, não foi? Aí é que tá. Enfim, mas tanto faz. Isso aí é o de menos. O que importa é que no final, seja caracteres ou letras, caractere é letra, mas seja caracteres ou palavras, dá 5 linhas. E aí, como é que chama? E aí, pronto, vocês respondem, mandam. E é como eu falei, para vocês é até mais cômodo, porque vocês recebem por e-mail a prova, a nota também, e etc. Tá tudo lá. Aí como eu falei, eu vou adotar isso. E como é que eu vou fazer isso? No dia da prova, na hora da prova, eu vou disponibilizar o link. Ou seja, 7 horas do dia 12, né? É dia dos namorados. Opa aí. Pô, sacanagem. Mas dia 12 eu vou enviar o link. Aí todo mundo pode acessar e responder. Vou seguir todas as diretrizes lá do pessoal de direito, para não ficar ninguém assim, com mais ou com menos, né, chance e tudo mais. Então, todo mundo aí vai ter 48 horas para responder a prova. Como a prova, aí já
estou tranquilizando, como a prova tem essa diminuição aí, no caso de tamanho de resposta, ela vai ser muito mais objetiva do que na prova passada, na P1. Então até tranquilizar vocês. Como é que chama? É lógico que pode consultar e tudo mais, né? Mas vocês estudando o que a gente vem vendo, vocês vão conseguir desenrolar tranquilo. E também, apesar de ser uma prova bem objetiva, ela precisa de raciocínio, como qualquer outra prova. Então, estudem para também vocês não se perderem na hora aí das respostas e tudo mais. Ainda digo mais. Não adianta você dizer, não, já que eu posso consultar, eu não vou estudar. Ou tipo assim, eu vejo na hora, dá para ver pela internet. Eu digo, não faça isso. Porque apesar de você poder consultar, você só vai saber onde consultar e o que consultar se você tiver estudado. Entendeu? Então estude, não caia na besteira de, como eu falei, empurrar com a barriga. Isso é para todas as disciplinas. O que é que eu ia falar? Então, eu estava falando de quê, pô? Assim, como eu ia fazer? Aí eu disponibilizo e fica 48 horas. Eu recebo, né, em até 48 horas. E aí isso é automático. Depois de 48 horas, eu não recebo mais. Como eu falei, isso é automático. O negócio lá, ele passa para vermelho. E nem que se vocês quiserem, eu recebo. Então, prestem atenção. A prova vai cair que dia mesmo, César? Dia 12. Dia de quê? Namorado. Eita, tem gente que vai ganhar presente. Então, olha, vocês que não sabem meu endereço, eu fico esperando. Tem gente que mora no Jordão, viu? Tá muito longe. Enfim, mas, de novo, esse esquema de fazer prova é tranquilo e não tem estresse para vocês, alunos. Eu vi aí que o povo já está tranquilo, eu disse assim, não, tá beleza. Realmente, isso não foi feito para complicar, pelo contrário, é até para facilitar. E é isso. O que eu ia falar também? Aí perguntaram agora também os slides. Olha, eu tô com o pé atrás. Porque eu tenho 2 slides aqui preparados, mas ele não é o assunto todo. Aí o pé atrás que eu digo é o seguinte, eu vou mandar esses slides, aí vocês vão dizer, não, aqui não tem o assunto todo, então eu não vou estudar o resto. Não, ao contrário. Eu fiz slide só com aqueles princípios, porque são vários, e eu fiz um slide aqui da justa causa, que a gente viu nas 2 aulas anteriores, né? Justa causa do empregador e trabalhista, e aquela parte de assédio sexual e moral. Então, eu quero mandar até esses slides, mas tem aquela outra parte, relação de emprego, relação de trabalho, que a gente viu. Qual foi um outro tópico que a gente viu também? Nem eu lembro. Enfim, mas a moral da história é que eu vou mandar o slide. Agora, existem sim outros assuntos fora aqueles que estão no slide. Aí como é que eu sei os assuntos? Aí as aulas. Sempre são as aulas que vão orientar os assuntos. Eu não vou querer perguntar nada além dessas aulas. Pronto. Esse agora mesmo, essa aula de hoje, prescrição, eu ia falar prescrição de decadência. De prescrição, eu não tenho slide, mas estudem. Ela não é complicada. Uma vez que a gente entende o que é que acontece e como acontece, não tem mistério nenhum. Então, estudem isso aí, prescrição trabalhista. Ainda digo mais. Eu quero que vocês estudem como acontece a prescrição e o prazo de prescrição. Por quê? Porque se a gente quiser aprofundar o estudo da prescrição, eu posso falar de causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição. Ou seja, são situações em que se interrompe, se suspende ou se impede a contagem da prescrição. Nem isso eu estou entrando. Eu só quero mais que um conhecimento bem geral mesmo. Mas estudem isso aí, essa parte da prescrição. E aí vou mandar assim o slide. Uma vez que eu estou falando isso expressamente, avisem aos colegas que não puderam vir para a aula
que os slides vou botar no portal, mas eles não dizem toda a matéria, não correspondem toda a matéria. E aí, estudem lá o resto. Agora, esses slides vão ajudar um bocado. Por quê? Porque, por exemplo, aqueles princípios todos. Aí aqui vai estar os princípios. E aquela parte de justa causa todinha também vai estar lá destrinchado. No entanto, de novo, o slide é só guia. O estudo mesmo está nos extras. Pronto, eu vou até parar a gravação. Ficou tudo isso gravado. É bom porque quem assistir depois assiste com todas essas instruções. E é isso. E com a data da prova, né? Dia 12 de junho. Não, mas a 12 eu acho que vocês já receberam, né? Os dias da prova. Isso Calendário, já. O calendário. Já então, mudou. Foi mesmo? Já. Olha, para mim é dia 12, então se mudar... Não, mudou antes. Agora já é dia 12. 12 de junho. É isso aí. Então pronto. Alguém tem dúvida? Não, tá tranquilo, professor. Então ótimo. Aproveitem aí para as lives. Descansar um pouquinho esse fim de semana. Mas comecem a estudar, né? Eu não sei quando é que começa a prova para vocês. Mas eu já tem prova... Com certeza tem prova semana que vem. Então... A partir de segunda-feira, de prática. Por aí. É bronca. Tô aqui mandando já os slides. Deixa eu ver. Professor, as aulas anteriores, eu consegui entrar só agora, problema no Zoom. As aulas anteriores, Certo. você vai disponibilizar? No Zoom, já no portal, no YouTube? Isso, já tá lá, já? Já. Eu coloco no mesmo dia. Ah, Todo dia massa. de aula, no mesmo dia, eu já coloco. Pronto, Agora aqui não mesmo, tá quando no grupo. acabar essa aula, como é que chama? Eu já vou colocar também. Massa. Aí eu tenho uma playlist dessa disciplina, né? Porque eu tenho outra disciplina, mas eu coloquei as aulas na playlist dessa disciplina. Então tá lá também tudo tranquilo. Entendeu? É só, nessa P2 vai cair a parte de direito do trabalho. Porque na P1 a gente viu direito tributário, na P2 direito do trabalho. PS é que o assunto é cumulativo. Mas isso aí é outra história. Fica em peixe. Quer que eu botar aqui? Aula que vem tem revisão. Tudo indica que sim. Tem gente que quer revisão de todo jeito. É tu, Júlia. Peraí. Pronto, eu vou mandar agora os slides e aí a parte para o pessoal esses recados que eu falei e pronto, detone. Acabou cedo hoje. Foi, hoje foi cedo. Mas olha, só acabou cedo porque a gente já viu as coisas todinhas, viu? Não É foi porque o Júlio já tá sentindo falta de ter aula, a última aula da gente. Não, mas depende do professor. Não quero entrar nesse mérito. Tem professor que ninguém aguenta nem olhar a aula. Se vocês falam depois, tá na minha frente não, vó. É, melhor. Valeu, César. Valeu, vou lá. Então... Milady entrou agora. Não, ela tá faz tempo. Olha, Eu tô disputando aqui. Peraí. Ô, gente, calma. Tem aquele negócio... Vai ter chamada. Aquela chamada. Ele botar falta em tudinho. César, eu tô aqui, viu? Tô vendo. Eu tô pedindo, eu tô aqui. Eu também, viu? Eu tô aqui, pelo amor de O Deus. Rosana entrou agora. Calma aí, professor. Mentira, faz tempo que eu tô aqui, ridícula. Eu me acabo de ir com vocês. Mas a pergunta que não quer calar. Anderson tá aí? Não, Anderson tá não. Anderson quer mais nada com a vida não. Já passou na AB e acabou-se.
Aí já é Deixa querer ele, demais, viu? César, que Anderson esteja. Aí é demais, né? É, também Então, tu vamos Ô, lá. César, precisa botar falta nos outros, não, César. Mas não é falta, não. Eu só quero saber quem veio. Eu não sei a pessoa que veio, não. Eu só quero saber a quantidade. Então vamos começar. Sua aula é Processos muito gerenciais. disputada. Olha, peraí. Agora, processos gerenciais. Armandinho. Levanta a mão. É muita gente na aula dele, menino. É muita turma. Cadê o que mais? RH. Processos comerciais. Aqui, professor. Tá aí? Ó, Matheus. Administração. administração. Eita, peraí. Pronto, aí agora vamos para acho que tem muito. Direito. Não, primeiro contábeis. Boa noite, professor. Vamos lá. Beleza. Aí agora o outro que tem muitos. Direito. É. Cris tá aí também, viu? Mileide, Ruana, Osana. Severino. Juliette. Pronto. Aí já peguei. Vai ter aula semana que vem, César? Revisão. Vai ter mais revisão. Hoje é 29. Pronto, agora sim. Vou parar até a gravação aqui.